Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Canal Marx, onde vamos falar hoje sobre o processo de troca, vulgo capítulo 2. Pessoal, no episódio vou fazer sozinha, tá? Diogueira tá enlouquecendo lá no final do semestre dele, da faculdade de filosofia que ele tá fazendo. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes também devem estar numa situação semelhante. Então, o Diogo não tá conseguindo participar desse episódio conosco. Assim que ele tiver com uma condição psicológica, uma saúde mental mínima para conseguir ler o Capital e participar, ele com certeza vai estar aqui conosco. Então, enquanto isso, a gente decidiu juntos de que eu vou fazendo os episódios aqui, enquanto também estou tocando os episódios especiais e enquanto estou fazendo doutorado. Aqui não é mole, não. Então, vamos deixando rolar. O Diogo volta, a gente faz um... Como fala quando a gente puxa tudo de uma vez? Bom, a gente restitui esses capítulos que ele não veio, vamos tentar falar do que ele entendeu e a gente toca a bola para frente. Outra coisa que eu quero comentar é que até agora nós só tivemos 2 perguntas no podcast. Uma anterior sobre uma tradução, que nós tivemos logo num dos episódios iniciais do podcast, uma tradução que vem na Editora Abril diferente de outras traduções e que eu continuo em dívida para tentar descobrir qual seria a melhor tradução do termo em questão. E a outra, nosso ouvinte, o Gilvani Oliveira, que fez uma pergunta super importante, super densa e... Por ser uma pergunta mais complexa, eu estou perguntando se, caso houver mais alguma dúvida que venha a rolar nos próximos episódios, eu quero fazer um episódio à parte para respondê-las, na medida do possível, Mas então é isso. Então eu estou aguardando surgir mais alguma dúvida para a gente fazer um episódio especial de respostas, certo? Muito bem. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, meus queridos, é o seguinte... Um novo podcast está surgindo, não meu, mas de amigos meus, Márcio e Bruno. Eles que são pessoas muito legais, eles estão fazendo um podcast chamado Leitura do Intervalo, onde eles se propõem a ler livro de bolso. E esse primeiro episódio deles nos interessa muito, pessoal. Por quê? Nós fizemos aqui no canal Marx, nós fizemos alguns episódios especiais. Um sobre o 18 de Brumário, com a Isis Liberato, E um outro sobre Guerra Civil na França, com Rafael Padial. Não foi isso, pessoal? Vocês que escutaram esses 2 episódios vão ter muito interesse em escutar o primeiro episódio do Leitura do Intervalo. Por quê? O primeiro episódio, eles falam do Eu Acuso, que é um livro do Zola, certo? Que vai tentar destrinchar a recepção do caso Dreyfus. Então, 18 de Brumário, Guerra Civil na França e caso Dreyfus, eles formam um contínuo que nos interessa muito, Desde a origem, a eclosão de um Luiz Bonaparte, e aquele bonapartismo que a gente discutiu no 18 de Brumário, a decorrência da Guerra Civil na França, que na verdade tem a ver com a unificação da Alemanha e a incapacidade da França lidar com aquela situação. Aparecem os comunards, eles são eliminados pela França, que abre espaço para que o exército alemão venha e mate junto com alguns do exército francês a sua própria população civil. E
E a gente se interessa por esse episódio do Eu Acuso do Zola, porque o Zola ele vai tentar destrinchar como é que a França, a sociedade francesa como um todo, política, midiática, militarmente, socialmente, vai querer dar uma interpretação para esse fracasso retumbante que é a França perder para a Alemanha, certo? E se engana o ouvinte imaginando que eles vão fazer essa análise que a gente vem caminhando com Marx, né? Nos últimos 2 episódios especiais que eu mencionei, de analisar que, olha só, tal, o Luiz Bonaparte, tal, um farsesco, um farsante e tal. Não, eles vão buscar um bode expiatório, e esse bode expiatório é o Dreyfus. Então, por favor, eu acho que vale muito a pena, assim como os anteriores nos valeram muito a pena, para lançar a luz aqui para o nosso debate mais nacional. O caso do Dreyfus também é muito interessante para a gente continuar nessa linha de raciocínio e ver que o caso historiográfico da França nos ajuda muito para entender um pouco como é que as coisas podem estar se desenvolvendo aqui no Brasil com uma distância histórica muito interessante. Vou comentar que essa quarta eu participei do programa Observatório do Terceiro Setor lá na Rádio USP, aqui em São Paulo, onde a gente fala de temas muito, muito sutis, né? Muito agradáveis, como crise econômica, proposta de reforma, essas coisas assim. Eu participei junto com a Patrícia, se não me engano, diretora do Diese, agora me foge a memória, que minha memória é uma ostra, e ele vai ao ar esta quarta-feira, às 5 da tarde, na Rádio USP, né? E eu sei que eles vão lançar depois o formato digital para a gente escutar essa participação, né? Esse programa. Então é isso, pessoal. Bom, tendo falado dos meus recados, vamos para o nosso 9º episódio, onde eu vou ler com vocês aqui, trabalhar com vocês aqui a minha leitura sobre o capítulo 2, o processo de troca. Então, pessoal, esse capítulo 2, ele é bem curto. Eu chego até a dizer que mesmo dentro dessas poucas páginas, ele é um interlúdio, né? Ele faz a ponte do que nós vínhamos falando até então e aponta para os novos desdobramentos que ele vai buscar tecer, né? Então ele faz um recapitulation e fala, então a gente vai olhar para cá agora, né? Então ele faz esse retorno com mais densidade ao que a gente acabou de falar lá no episódio do fetiche da mercadoria. E para entender bem esse episódio, eu recomendo bastante que o ouvinte ouça o episódio especial com o Luiz Carlos de Oliveira e Silva, que é o episódio especial que a gente fala de fetiche, reificação, fantasmagorias. Esse episódio tá uma joia, porque realmente é um conceito chave aqui, tá? E esse capítulo 2, ele dá uma passada de tinta nisso pra gente. E depois que ele faz esse recapitulation, ele vai apontar para a importância de se observar o processo de troca, que é o capítulo 3 em si. Então vamos lá, né? Então ele vai falar, basicamente, que essas mercadorias, as coisas que são produzidas por esse modo, essa forma social de produção, né? Essa forma social onde os indivíduos estão inclusos e possuem um modo de produção específico, né? Que a economia, ela nada mais é do que a reprodução contínua da sociedade, né? Tem uma nota um pouquinho mais para frente, acho que já no final do capítulo 3, que ele vai mencionar o Aristóteles. O Marx vai mencionar o Aristóteles, onde o Aristóteles fala que economia é uma coisa que não tem nada a ver com uma outra forma de se relacionar que visa algo externo à simples produção e reprodução da sociedade. Eu vou tentar ser mais clara, né?
O capitalismo, ele é uma forma social que esse livro que a gente está lendo vai buscar um aspecto específico, né? Que para algumas interpretações marxistas clássicas, né? Que você já deve ter ouvido dizer, caro ouvinte, vão chamar de infraestrutura, superestrutura, elas vão buscar essas imagens de um edifício para explicar o que o Marx está tentando dispor aqui. Mas o capitalismo, a partir deste modo de produção, ou seja, como ele formata o trabalho, e a partir dele ele cria toda uma sustentação, o capitalismo ele invade a sociedade para infinitos outros lugares. Então, por isso que não é simplesmente uma forma econômica, né? É uma forma social, né? Por quê? Porque o Marx está tentando dizer o seguinte aqui: para que as coisas que são produzidas por esse modo de produção desta economia capitalista, que são as mercadorias, o resultado do modo de produção do capitalismo são as mercadorias. Então, para que as mercadorias elas se encontrem, olha só, os guardiões delas, as pessoas, precisam se relacionar entre si. As pessoas precisam se relacionar para fazer com que as mercadorias, o produto da economia, o produto da reprodução social se encontrem, né? Só que essas pessoas se encontram para trocar mercadorias, elas não se encontram por outro motivo a não ser a troca de mercadorias. E elas a vontade deste encontro, Marx vai dizer assim, reside nessas coisas. A vontade dessas pessoas se encontrar reside nas mercadorias. Então aqui são palavras que eu acho que vale a pena a gente se deter nelas, tá? Ele vai falar: é necessário reconhecer-se reciprocamente como proprietários privados nesse encontro de proprietários de mercadorias. Então, são pessoas que estão se encontrando como guardiões de mercadorias e elas vão se relacionar através da vontade, né, que reside nessas coisas, nessas mercadorias. E essa relação social vai se mediar pela tal da forma propriedade privada, tá? Então ele vai falar, essa relação jurídica cuja forma é o contrato, tá? Então, assim, são poucas linhas, são poucas páginas, mas muito densas. Então, propriedade privada, contrato, pessoas que se relacionam para trocar mercadorias, né? Não é uma relação direta entre pessoas por si própria, é uma relação de pessoas para trocarem mercadorias, ou seja, entenda, a mercadoria vem antes da relação em si, né? Ela precisa de vetores, né? Como se as pessoas fossem vetores da troca de mercadorias. Então, vocês conseguem perceber a construção que o Marx está fazendo aqui? E, de novo, sempre observando o papel da reificação, né? Como nós trabalhamos nos últimos episódios, né? No próprio episódio onde nós lemos e tratamos do fetiche da mercadoria e no episódio especial onde nós tratamos do conceito de fetiche e reificação, né? Então, veja só. Então, aqui é uma relação de vontade em que se reflete a relação econômica. Então, se você estiver aí no ônibus, se você estiver aí no metrô, se você estiver lavando a louça aí com fone de ouvido, então vamos pensar aqui direito o que ele está querendo dizer aqui. É uma relação de vontade em que se reflete a relação econômica. Vocês estão... assim, veja bem, né? Vamos fazer um parênteses. Eu estou numa pegada particular, ultimamente, muito grande de tentar entender a psique da coisa, né? Uma psicologia social mesmo desse fenômeno que é o capitalismo, tá? Então, eu estou dando bastante ênfase na palavra vontade, tá? E como esta relação de vontade, ela está refletindo, ou seja, ela é um canal de exposição da relação econômica. Qual relação econômica? Que produz mercadorias. Vocês estão para mim está muito claro aqui. Então, estou tentando bater bastante nessa tecla. É uma relação
que se expõe à mercadoria, tá? É uma relação de vontade e essa vontade reside na mercadoria, tá? É uma relação entre pessoas mediada pelo contrato, pela capacidade da propriedade privada e ela está se relacionando o tempo todo através desta relação econômica, ou seja, as pessoas estão se relacionando nessa sociedade através da economia. Então, em algum momento, Marx diz em outras obras dele, que eu acho que é uma imagem muito boa para a gente reter, é que os indivíduos andam com o seu poder social no bolso. Os indivíduos andam com o seu poder social no bolso, tá? Então vamos pensar essa relação de vontade que reside nas coisas, tá? Ela reflete a relação econômica. Então, veja, o poder social é o que faz a mediação daquilo que o indivíduo vai poder realizar à sua vontade. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Então, o Marx fala assim, o conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade, tá? Então, ele está colocando no mesmo nível, jurídica ou de vontade, é dado por meio da relação econômica mesma. Então, vocês conseguem ver a alteração que ele está colocando aqui? A transposição que ele está colocando? Então, o conteúdo dessa relação jurídica, que é a da propriedade privada baseada no contrato, ou de vontade, ou seja, ele está colocando na gramática do contrato a forma vontade, né? Digamos assim, o conteúdo da vontade, né? Ele está colocando o conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade, ou seja, ele está pegando a vontade e colocando uma casca, tá bom? Vamos colocar assim, né? Ele está colocando uma armadura, está colocando um molde em cima da vontade. Essa vontade vai se expressar, acho que fica melhor assim. A vontade vai se expressar através deste conteúdo jurídico, desta forma de propriedade privada. É aí que eu quero chegar. Tá? Não, muitas vezes para nós que estamos aqui, né, nós vivemos e reproduzimos nossas vidas nesta sociedade que a gente chama de capitalista, no capitalismo, e muitas vezes aonde eu quero chegar aqui, a gente não consegue sequer notar como ela invade a forma onde nós expressamos o conteúdo da nossa vontade. Certo? Ele está dizendo aqui que basicamente a vontade é revestida desse aparato contratual, jurídico, e ela está se expressando por meio da relação econômica mesma, tá legal? As pessoas aqui só existem como representantes de mercadorias, e por isso como possuidores de mercadorias, tá? De novo, lendo e ouvindo esse capítulo sempre à luz do significado dessas palavras dos capítulos anteriores, né? Personagens econômicos encarnados pelas pessoas nada mais são do que a personificação das relações econômicas, como portadora das quais elas se defrontam. Cada outro corpo é uma manifestação de mercadoria. Bom, quem trabalha muito com essa noção de como o simples desejar na nossa sociedade está escamoteado, está travestido, está revestido, está formatado por esta forma onde nós estamos inseridos socialmente, é o Zizek, né? Que metade do povo gosta, metade do povo odeia, e não importa se você gosta ou se você odeia, o que ele escreve, o que ele aponta é interessante, tá? O próprio desejo no capitalismo, ele é domesticado para o capitalismo. É isso que eu estou querendo chegar nessas poucas linhas, assim, né? O simples fato de desejar é o fato de desejar através da forma mercadoria, tá? Onde você pode se aprofundar mais é naquele Pervert Guide of Theology, que eu vou tentar colocar aqui também nos nossos links, né? Onde a gente postar esse episódio, onde bem no final ele vai falar de como o mais difícil para ele, no final desse filme do Zizek, ele vai falar que o mais difícil
é você conseguir desejar de outra forma. E faz sentido com o que a gente está lendo, essa linguagem do desejo que se expressa através da forma mercadoria. Então o Marx ele levanta essa bola, né? Que então ele vai colocar aqui essa questão de relação jurídica, relação de vontade, relação econômica. Então a palavra que ele usa sempre, que está obviamente traduzida aqui, é relação, tá? Então ele está falando que os guardiões das mercadorias estão se encontrando para que a mercadoria basicamente possa se realizar. Ela precisa que alguém a leve para ser trocada. E esse capítulo 2, então, ele vai fazer uma contração e falar, então vamos falar desse negócio aqui que é a troca, né? Como é que acontece a troca? Né? Então ele está apontando já para onde ele vai sair com esse capítulo. Então, basicamente, a troca é o meio pelo qual a mercadoria que é produzida daquela forma específica que o capitalismo supõe, ela exige necessariamente que ela seja trocada, né? Ela não é para ficar socada em casa, socada na indústria, ela precisa dessa realização, onde mais para frente o Marx vai chamar de salto mortal da mercadoria. Então, antes de falar dessas coisas todas, o Marx, então, ele vai tentar falar, então, vamos olhar para essa troca, o que é troca aqui, né? Do que a gente está chamando de troca, né? A troca é um processo genericamente social, tá? Ele é o equivalente geral, o equivalente geral é processo social. Lembra? O equivalente geral era o quê? Era o tal do dinheiro, tá? O cristal monetário é um produto necessário do processo de troca. Então, vamos lá. Ele está falando da troca como um processo genericamente social, ele está falando do equivalente geral, que é um processo social, e ele está chamando o cristal monetário como um produto necessário do processo de troca. Então, tá vendo esses 3 pontos aqui? Primeiro que ele está chamando tudo de relação e tudo de social. Eu acho que para você, leitor, para nós, ouvintes, isso é muito importante, porque nada aqui é natural, tá? São formas sociais, historicamente postas, historicamente reproduzidas. Então, é uma relação entre indivíduos sociais, indivíduos postos nessa sociedade. Ou seja, a troca da forma como ela é uma troca escolhida socialmente, adequada socialmente, certo? O equivalente geral, que a gente já viu extensamente, ele é produto da forma mercadoria, que é uma forma, ou seja, de produzir a reprodução do meio de vida desta tal sociedade de forma muito específica. E o tal cristal monetário, que essa é a novidade que ele está trazendo aqui, que a gente vai chamar sempre de... nesse momento aqui do texto, a gente pode chamar de cristal monetário, a gente pode dizer de moeda, a gente pode colocar de cédula, a gente pode chamar de nota, tá bom? Então, o cristal monetário, a nota, é um produto necessário do processo de troca. Então, ele está tentando o tempo todo mostrar que, além de ser uma relação social específica, posta na história e que reflete um desenvolvimento social, um acordo social, uma gramática social muito específica, não outra, muito especificamente essa, tá? Então ele vai falar, a ampliação e o aprofundamento históricos da troca desenvolve a contradição entre valor de uso e valor latente na natureza da mercadoria. Toda vez, meu colega, que você estiver lendo aí, você que tiver com o texto, lê antítese, coloca contradição. Para nós, o termo contradição vale mais do que antítese aqui, nos diz mais sobre o método dialético que ele se propõe do que a palavra antítese, tá? Enfim, e ele vai falar que esse processo de troca que se dá através desses guardiões de mercadorias que se encontram para trocar é uma relação de estranhamento recíproco entre esses guardiões, certo? Entre esses possuidores de mercadoria. É uma relação de estranhamento entre as duas pontas, tá? A troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam.
Olha que interessante, né? Então veja que é um capítulo mesmo que faz a ponte de dois universos aqui de temas que ele está trabalhando, né? Então veja, a forma mercadoria generalizada, né? Então o capitalismo que a gente está discutindo não é o desenvolvimento histórico lá na história, na guilda, não, a gente está falando da forma como a gente expôs antes lá nos primeiros episódios. Então, esse capitalismo, ele pressupõe que a forma mercadoria seja a forma geral, né, de acesso ao produto social para o sustento social, certo? E essa troca se dá entre indivíduos que se estranham e necessariamente são indivíduos que não formam mais aquele elo comunal de comunidade que poderia ter existido antes. Exatamente pela forma como se dá o resultado daquilo que é produzido na sua sociedade. Ou seja, ele está tentando estabelecer sempre que a forma mercadoria é a forma que contrai o processo desde o seu início para o capitalismo. E o capitalismo, necessariamente, ele não existe num lugar onde os indivíduos não se estranhem na hora que eles trocam os seus produtos sociais. Certo? Ele vai terminar esse capítulo basicamente dizendo que o enigma do fetiche do dinheiro, veja só, é, portanto, apenas o enigma do fetiche da mercadoria. Isso pra gente a gente falou bastante disso. Tornado visível e ofuscante. Então, de novo, o dinheiro, o tal enigma do dinheiro, é apenas o enigma do fetiche da mercadoria. Então, meus caros, agora, nos próximos capítulos em diante, você precisa trabalhar sempre com clareza de que quando ele estiver falando de dinheiro, ele está falando de um dinheiro que remete à forma mercadoria especificamente, tá? O dinheiro que é um desdobramento necessário da forma mercadoria. Tá? E que essa forma mercadoria, ela não é só um produto que sai do balcão, que você encontra na gôndola do supermercado. A mercadoria não é somente aquilo que sai da linha de montagem. A mercadoria é uma forma de relação social, é uma forma de reprodução social, é uma forma onde o trabalho humano é adequado. E aí eu te pergunto, para o sentido exclusivamente de reproduzir coisas, reproduzir mercadorias e, portanto, ter acesso ao consumo a elas, ou no sentido de produzir mercadorias e se obter um lucro a partir delas. Porque, veja, onde eu quero chegar é que a mercadoria não é sinônimo do produto do trabalho, porque a gente não está falando de qualquer trabalho aqui. É o trabalho assalariado, que é uma forma específica desta forma social. Ou seja, quando você tem a sua plantação de batatas na Idade Média, quando um índio tira a mandioca debaixo da terra, quando você pega a sua cebolinha, certo? E divide entre você e seu vizinho. Enfim, eu estou tentando mostrar que são produtos de trabalho e trabalhos sociais, tá? Eles não são mercadoria. Mercadoria é quando você então produz necessariamente para que outra pessoa troque com você, tá? A mercadoria é necessariamente o produto desta forma social que vai contratar uma mercadoria específica, que a gente vai ver mais pra frente qual é, que é o tal do trabalho. E como ele é comprado, e como ela é comprada, como o trabalho é comprado, para produzir através dela não necessariamente mais mercadorias, porque o objetivo da economia é o consumo dessa grande produção de mercadorias. Existe algo para além da grande produção de mercadorias. E em momento algum do texto que a gente está lendo, é mencionado que o objetivo último das mercadorias é o acesso universal a elas.
A gente acabou de ver que o que medeia a relação entre os guardiões de mercadoria é o contrato e a propriedade privada. Logo, não é necessariamente a vontade de consumi-las, usando um termo dessa gramática capitalista. Não é necessariamente o acesso universal aos produtos do trabalho que vão ser saciados com a mercadoria, com as mercadorias feitas em abundância. Existe necessariamente na forma onde ela é produzida e na forma onde ela é trocada algo oculto aqui. Algo que está para além da simples produção de mercadorias. Algo que se dá na contração delas na hora que elas são trocadas. E é isso que a gente vai ver com mais calma daqui para frente, certo, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Então esse capítulo aqui, o episódio 9, ficou menor porque ele é pequeno. Então eu volto no episódio 10 para iniciar a leitura com vocês do capítulo 3. Certo, pessoal? Então, forte abraço, até mais!